Fala pessoal, bem-vindos a mais uma dica de Excel. Eu sou o Edson. Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar esse gráfico aqui que analisa a quantidade vendida por produto. Então a minha meta é o seguinte, olha só. Aqui nessa validação de dados, se eu escolher, por exemplo, a quantidade 30, o gráfico automaticamente vai analisar para mim quais produtos tiveram venda superior ou igual a 30 unidades. Então, se eu escolher 30 aqui, ó, veja que no gráfico todas as barrinhas ficaram da cor verde. Isso significa que todos esses produtos do eixo Y aqui do gráfico, eles tiveram venda igual ou superior a 30 unidades. Se eu alterar lá novamente para uma quantidade de 50 unidades, veja que automaticamente o gráfico mostra para mim que o produto E, por exemplo, ele não teve uma venda igual ou superior a 50. Então, produto E eu sei que vendeu abaixo de 50 unidades. Se eu alterar mais uma vez para quantidade 120, veja que mais 3 produtos não tiveram essa meta alcançada. Se eu alterar para uma quantidade maior, 210 unidades, olha só, mais 3 produtos apareceram no gráfico, significando que esses produtos que estão na cor vermelha, eles tiveram uma venda abaixo de 210 unidades. Bom, eu acho que você já entendeu, lembrando que aqui embaixo do vídeo eu deixei o link do melhor treinamento de Excel para você conhecer. Então deixa o seu like aí, eu criei uma nova planilha para te mostrar do zero, passo a passo completo de como a gente vai fazer isso daqui. Então eu tenho aqui a descrição dos produtos nessa primeira coluna e a quantidade vendida de cada um deles. E além disso, eu tenho em outra planilha aqui a quantidade que varia de 30 unidades até no máximo de 220. Você vai entender o porquê dessa planilha aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui, ó, meta de vendas, e aqui nessa célula do lado eu vou fazer uma validação de dados. Então para isso eu vou fazer assim, ó, vou lá em dados, na guia dados lá em cima, aqui do lado direito eu vou ter essa opção de validação de dados. Vou clicar aqui, escolher validação de dados, vou escolher lista e aqui em fonte eu vou clicar nessa setinha e vou lá na minha planilha onde eu tenho a quantidade que varia de 30 unidades a 220 unidades, vou clicar aqui no 30, Ctrl Shift, seta para baixo, eu vou selecionar toda essa coluna aqui que contém essas unidades. Vou pressionar Enter, Enter novamente e olha só, agora eu tenho aqui uma validação de dados onde eu vou escolher a quantidade de vendas de cada um desses produtos que eu quero analisar no gráfico. Para criar o gráfico, a gente vai precisar criar duas colunas auxiliares aqui. Auxiliar 1 e auxiliar 2. Nessa coluna auxiliar 1, eu vou fazer assim, ó, vou clicar na primeira célula ali e vou utilizar a função se. Se você não conhece a função se liga aqui nessa dica. E aqui no canal também eu tenho vídeos falando sobre essa função, é só você procurar. Então vou fazer assim, ó, igual se, vou abrir o parênteses, se esse valor aqui for maior ou igual ao que eu procurar lá embaixo, que é a quantidade de meta de vendas, então, ou seja, ponto e vírgula, eu quero que mostre esse próprio número de quantidade vendida. Caso contrário, ele vai retornar 0. Então vou fechar o parênteses, mas antes de pressionar Enter, eu vou fazer o que? Um trancamento daquela célula lá embaixo da meta de vendas. Por quê? Se eu puxar a fórmula para baixo, ele vai deslocar todas as células lá para baixo também. E todas as células que estão abaixo daquele número 70 estão em branco. Então por isso que eu preciso trancar essa célula para não dar erro aqui na fórmula. Então vou clicar lá do lado do B, pressionar F4 e o Excel vai travar essa célula para mim. Pressiono Enter e agora olha só, eu vou posicionar meu mouse aqui do lado direito inferior, vou dar 2 cliques, ele vai puxar toda a fórmula aqui para baixo. E veja que interessante, o produto D, por exemplo, nessa célula que eu selecionei, ele teve 69 vendas, ou seja, ele retornou o número 0. Por quê? Porque
a fórmula diz, se esse valor for maior ou igual a 70, então retorne o próprio valor. Como esse valor está abaixo de 70, então ele retornou o 0, que foi o que eu pedi. Se eu alterar aqui o 70 para 60, por exemplo, veja que agora ele já retornou o próprio 69 do produto D, porque é um valor maior do que 60. Agora vamos fazer aqui no auxiliar 2 o seguinte, ó, igual quantidade vendida menos a coluna auxiliar 1. Vou pressionar Enter e olha só, vou dar 2 cliques, ele vai trazer para mim a mesma lógica, ele vai trazer o 0 e o 45, invertendo as situações aqui. Vamos criar o gráfico agora, eu vou clicar aqui fora, em qualquer célula, vou lá na guia inserir lá em cima, do lado direito aqui eu vou escolher essa opção de gráfico de coluna, e aqui mais para baixo eu vou pegar essa barras empilhadas. Vou clicar aqui, veja que ele vai abrir uma área do gráfico. Agora eu vou clicar com o botão direito, selecionar dados. Então vou clicar aqui em adicionar. Nessa setinha de nome da série, vou clicar na seta e vou selecionar a coluna auxiliar 1, o título, ó, que é o primeiro que eu vou fazer. Pressiono Enter, aqui embaixo em valores da série, eu vou apagar isso aqui, vou clicar nessa seta e vou selecionar do primeiro valor até o último. Pressiono Enter e OK. Bom, agora eu vou inserir a coluna auxiliar 2. Então vou clicar em adicionar nome da série. Ó. Clico nessa setinha, auxiliar 2, dou um clique lá, pressiono Enter. E aí em valores da série é a mesma coisa. Vou apagar isso aqui, vou clicar na seta do lado direito aqui e vou selecionar lá, desde o primeiro valor ao último, da coluna auxiliar 2. Pressiono Enter e agora eu vou pressionar OK para você ver aqui, ó. Veja que ele inseriu o gráfico de barras para mim. Apenas um produto, ó, ele está na cor laranja. Isso significa que ele não vendeu a quantidade mínima de 60, que é a minha meta aqui embaixo. Mas vamos ajustar esse gráfico aqui para ficar mais visual. Vou clicar com o botão direito, selecionar dados. E aqui do lado direito, ó, vou editar esse rótulo, vou clicar nessa setinha e aí eu vou colocar os nomes dos produtos. Vou selecionar todos os nomes dos produtos, desde o produto W até lá no último, ó, produto F. Pressiono Enter, OK, OK novamente. E olha só, agora ele inseriu aqui os nomes dos produtos do lado esquerdo e a barra, que significa a quantidade de vendas de cada um deles. Aqui no eixo X, eu posso clicar aqui embaixo, pressionar Delete, e aí eu posso tirar essas linhas de grade aqui no fundo. Ó. Vou clicar em qualquer uma delas, Delete, e aí o gráfico ele fica mais visual. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui na meta de vendas, vou escolher, por exemplo, 120. Veja que o gráfico mudou automaticamente. A cor laranja significa que esses produtos não tiveram uma venda igual ou maior que 120 unidades. Eu posso colorir isso, posso deixar como no primeiro exemplo que eu te mostrei. Eu vou clicar na barra azul, vou lá em cima em formatar, eu quero deixar de verde essas barras azuis aqui. Então vou clicar em qualquer uma delas e aí ela vai selecionar todas as barras azuis. Vou lá em formatar lá em cima, preenchimento da forma, vou escolher um verde. E agora eu vou clicar aqui, ó, na barrinha laranja, ele vai selecionar todas barras laranjas. Eu vou lá em cima novamente, formatar, preenchimento da forma. Vou escolher aqui um vermelho e pronto. E agora quando eu alterar a quantidade aqui, ó, para 180, por exemplo, veja que o gráfico ele vai automaticamente me mostrando os produtos que tiveram venda igual ou superior à quantidade que eu escolher aqui na validação de dados. Tá vendo? Ele muda automaticamente. Você pode ocultar essas colunas aqui, mas para isso você vai ter que fazer o seguinte, ó, clica com o botão direito no gráfico, selecionar dados e nessa opção aqui, ó, de células ocultas e vazias, dá um clique lá e marca essa segunda opção. Pressiona OK, OK novamente. Agora sim, ó, vamos só copiar essa meta de vendas, Ctrl X, vou colocar aqui embaixo, ó, Ctrl V,
Vou só aumentar a coluna e agora eu posso selecionar essas colunas, botão direito lá embaixo, ocultar. Vou só ajustar o gráfico e agora aqui embaixo, deixa eu só colocar uma cor cinza para destacar. Aqui embaixo, na validação de dados, quando eu alterar a quantidade, o gráfico automaticamente vai mudando a cor ali para mim, tá joia? Você pode tirar também essas bordas aqui, ó, ao redor do gráfico. Clica no gráfico, deixa dessa forma aqui, vai lá em cima na guia formatar, contorno da forma, deixa sem contorno. Olha só como fica mais visual. Agora você escolhe a quantidade, você tem uma análise aí do que vendeu igual ou acima dessa quantidade aqui. Isso aqui serve para vendas, para análise de estoque e várias outras situações que você pode implementar aí. Bom, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Te vejo no próximo vídeo e até mais.